Você já ouviu falar em reforço positivo? E em punição negativa? Se você é da área de psicologia, sabe que esses são termos utilizados na análise do comportamento. A análise do comportamento é uma das abordagens da psicologia. Cada abordagem tem origem em uma teoria ou corrente filosófica, e nesse vídeo vamos falar sobre o behaviorismo. O behaviorismo moderno é representado por Skinner. Mas antes de falarmos sobre ele, queremos voltar no tempo de apresentar um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Pavlov é conhecido até hoje por um experimento que realizou com cães. Ele percebeu que ao serem expostos ao alimento, os cães salivavam. Pavlov então passou a oferecer alimento ao mesmo tempo em que tocava uma sineta. Com o passar do tempo e a repetição do experimento, ele percebeu que os cães salivavam apenas ao som da sineta, sem a oferta de alimento. Ou seja, eles apresentavam um reflexo condicionado, salivando ao associar o toque da sineta à oferta de alimento. As pesquisas de Pavlov sobre o condicionamento propiciaram uma metodologia adotada por alguns behavioristas americanos. No outro ponto do globo, enquanto Pavlov trabalhava com seus cães, o médico alemão Wilhelm Wundt inaugurava o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, Alemanha. Por volta do final do século XIX, a psicologia começa a se constituir como ciência independente. Essencial ao surgimento e desenvolvimento de uma ciência é a definição de seu objeto de estudo e de seu método. Nessa época, difundiu-se a ideia de que o objeto de estudo da psicologia era a consciência e o método eleito a introspecção experimental. Wundt orientou muitos dos principais nomes da psicologia que, após estudarem na Alemanha, retornaram a seus países de origem e desenvolveram diversos estudos importantes para o progresso da psicologia. É nesse contexto que, em 1913, o psicólogo John Watson publica um artigo intitulado A Psicologia como um Behaviorista a Vê. Este artigo ficou conhecido como o Manifesto Behaviorista. Em seu artigo, Watson argumentou que o uso da introspecção experimental como método principal falhou em estabelecer a psicologia como uma ciência natural. A crítica de Watson se baseava principalmente na falta de replicabilidade dos resultados produzidos, isto é, quando se realizava novamente a mesma pesquisa com um novo sujeito, os resultados encontrados eram diferentes da pesquisa anterior. Para se ter uma ideia do que representa esse problema, imagine, por exemplo, que se a mesma questão fosse encontrada na farmacologia, cada indivíduo que tomasse um analgésico teria uma reação completamente diferente e provavelmente nenhuma dessas reações seria a diminuição de uma dor de cabeça. Watson propôs então, como um dos principais objetivos da psicologia, a previsão e controle do comportamento. O Manifesto Behaviorista de Watson é considerado o marco histórico do surgimento do behaviorismo metodológico. O behaviorismo tem uma afinidade nítida com vários movimentos filosóficos. Por exemplo, a importância que o behaviorista dá ao ambiente na moldagem do comportamento é um reflexo do ditame empirista associacionista britânico, segundo o qual a experiência é um grande determinante da mente e do caráter de uma pessoa. Além disso, existem paralelos entre as relações estímulo-reação do behaviorismo e o conceito de associação. Sabemos da influência do pensamento mecanicista e materialista sobre os fisiologistas. Essas filosofias também são simpáticas ao pensamento behaviorista. Durante o século XIX também surgiu o positivismo, cujas origens são atribuídas ao filósofo francês Auguste Comte. Esta corrente filosófica afirmava que nós só poderíamos ter certeza do conhecimento que provém dos eventos publicamente observáveis. O conhecimento positivo era o resultado da observação objetiva feita por observadores imparciais com métodos científicos sistemáticos. A especulação metafísica acerca da natureza dos eventos, inclusive os comportamentais, era considerada um exercício inútil, pois tais especulações jamais poderiam ser verificadas objetivamente. Além disso, os positivistas valorizavam o saber prático, acreditando haver uma estreita relação entre a compreensão da natureza e o controle desta. Comte afirmava que a capacidade de controlar a natureza era uma prova de que ela fora compreendida. Essa filosofia caiu como uma luva para o Watson,
pois era compatível com sua convicção de que a psicologia deveria ser o estudo do comportamento observável, em vez de introspecções subjetivas. O tema controle da natureza, praticamente idêntico ao defendido por Francis Bacon 200 anos antes, viria a se tornar um eixo do pensamento behaviorista evidenciado nas obras de Skinner. Na década de 30, ao estudar psicologia em Harvard, Skinner leu vários artigos populares sobre Watson e Pavlov e acabou por desenvolver o behaviorismo radical. O primeiro livro de Skinner, O Comportamento dos Organismos, resumia seus 8 anos de pesquisa em Harvard. Influenciado pela teoria da evolução das espécies, Skinner substituiu a noção de causalidade mecânica pela noção de relações funcionais, mostrando-se mais comprometido com o modelo causal que embasa as ciências biológicas e menos influenciado pelo modelo newtoniano. Outra característica importante do behaviorismo radical diz respeito à proposição de Skinner de que os eventos privados, como pensamento e consciência, são tão físicos quanto os eventos públicos, isto é, são da mesma natureza. Para Watson, para atingir os critérios de ciência, a psicologia deveria estudar apenas os eventos públicos. A concepção de homem para o behaviorismo radical é de um ser ativo em seu mundo, ou seja, o homem age sobre o seu mundo, modificando-o e também é modificado pelas consequências de suas ações. Tudo isso se dá em 3 níveis: filogenético, ontogenético e cultural. Dizemos então que o behaviorismo radical é uma filosofia que embasa uma ciência do comportamento. Essa ciência é chamada de análise do comportamento. Mas se já existe uma filosofia que trata desses assuntos, para que precisamos de uma ciência que também trata desses assuntos? O conhecimento filosófico é extremamente importante e dele deriva inclusive a própria definição de ciência. Praticamente não há uma ciência que não esteja fortemente ancorada em pressupostos filosóficos. Embora cada tipo de conhecimento tenha sua utilidade, cada tipo tem também suas limitações. O conhecimento científico tem certas características importantes que preenchem algumas lacunas deixadas pelos outros tipos de conhecimento. Essas características do conhecimento científico permitem que, de certa forma, ele avance mais rapidamente que as outras formas de conhecimento. A psicologia deve ter como objeto de estudo, segundo a análise do comportamento, as interações dos organismos vivos com o seu mundo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nas palavras do próprio Skinner, o comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas porque é extremamente complexo.